Eu, na verdade, sou pedagoga e a minha primeira especialização não foi na área de educação sexual, inclusive foi em arte-terapia, mas eu, 10 anos atrás, fui convidada para fazer parte de um projeto lá no interior de Goiás, porque eu nasci aqui em Curitiba, onde eu estou passando esse frio, com a minha família agora, mas eu fui morar em Goiás, onde eu estou passando esse frio, anos, e foi em Goiás que eu desenvolvi a maior parte aí da minha trajetória profissional. Então, na Escola de Ser, que foi um projeto que funcionava no contraturno escolar, nós atendíamos crianças e adolescentes da faixa etária de 6 até 16 anos. Então, a Escola de Ser funcionava lá em Goiás, uma cidade chamada Rio Verde. Nós estávamos na periferia dessa cidade, que é uma cidade do interior, e nós estávamos em um dos bairros que mais recebia denúncias de violação de direitos contra as crianças e adolescentes. Então, participando desse projeto como diretora pedagógica, é que a minha trajetória profissional acabou mudando. Eu já tinha feito uma especialização em educação sexual, eu era muito focada e toda a minha formação era mais na área da saúde, né? Então, a educação sexual mais pautada nos currículos de biologia, né, de ciências, e depois que eu acabei indo para a direção desse projeto e acabei aprendendo com as crianças e adolescentes a maior parte do conhecimento que eu tenho hoje. E para quem não sabe, a Escola de Ser sempre funcionou numa perspectiva que se chama educação democrática, né? Cuja proposta é quebrar esse ensino tradicional, é desconstruir esse estereótipo da educação tradicional e todos os rituais que são reproduzidos, né? Todo mundo sentar em carteira, aula expositiva, todo mundo separado por faixas etárias, né, por idades próximas, porque na verdade não existe uma fundamentação teórica que diga que essa é a melhor forma de ensinar e que essa é a melhor forma de aprender. Então, na Escola de Ser, a gente tinha essa forma de conviver, né, no dia a dia, e o principal da educação democrática é passar a fala para os alunos, né? Que são os maiores interessados. A escola não é para ser um lugar de ensinagem, mas de aprendizagem. Então, dar essa autonomia e permitir, na verdade, não é nem dar, é permitir, porque as crianças e adolescentes já têm uma capacidade incrível de decidir o que querem aprender, de decidir sobre as oficinas que queriam aprender, de acompanhar o seu próprio processo de aprendizagem, de sugerir como as regras devem funcionar em um projeto. Então, foi a partir dali que eu fui conhecer, diferente de tudo que eu já tinha estudado com Guga, conhecer crianças e adolescentes nessa perspectiva, ou seja, que não estão o tempo todo sendo controlados pelos adultos, foi algo totalmente diferente. Então, no ensino tradicional, a gente chega na escola e já está o currículo pronto, os conteúdos que a gente vai aprender já foram selecionados, né, pelos adultos, pelos professores, pelos coordenadores, a sala de aula já está decorada, então a gente simplesmente vai lá para receber o conhecimento, para folhear livros, para ficar decorando e memorizando. E na perspectiva da educação democrática, é permitir que o aluno se aproprie do próprio processo de aprendizagem. Então, foi nesse exercício, nesse movimento de parar de falar como professora e de dar ordens e de criar currículos, né? Mas mudar isso e passar a ouvi-los e ouvi-las foi o que mudou totalmente, assim, também a minha visão de quem é essa pessoa que estava ali, né? Chegando todo dia no projeto para aprender com a gente. E, na verdade, nós adultos, toda a equipe pedagógica que acabou aprendendo muito com as crianças e adolescentes, porque eles têm muito para nos ensinar, né? E foi exatamente ali na Escola de Ser que eu passei a ouvir também as crianças, como elas percebiam o mundo. Nós recebíamos muitas crianças a casa de abrigo temporário, então eram crianças que tinham sofrido algum tipo de violação, muitas delas sofreram violência sexual, então eu conseguia acompanhar toda essa trajetória das crianças, desde da denúncia até o atendimento, e elas estavam ali diariamente. Então, Pipi Fifi, o livro Pipi Fifi, ele vem dessa experiência de escuta dessas crianças, né? E a Pipi Fifi foi construída exatamente com essa noção dessa criança real,
diferente do que nós adultos e muitas vezes o senso comum, né, acaba entendendo que a criança é aquele ser inocente, muito parecido, né, com um anjo, que é assim que historicamente a gente veio construindo também a noção de infância, né? Algo imaculado. Essa criança também que está no nosso imaginário e no imaginário do senso comum, ela é uma criança assexuada. É por isso que a gente não fala com as crianças, é por isso que a gente tem dificuldade de orientá-las quanto à violência sexual, é por isso que a educação sexual ainda é um tabu, né? Então, a Pipi Fifi desconstrói isso e encara essa criança sexuada. O que é a criança sexuada? É a criança que tem sexualidade, né? Lembrando que sexualidade não se resume à atividade sexual, né? Ao sexo, ao transar, ao uso de preservativo, a planejamento familiar. Na verdade, a sexualidade, a gente pode pegar como um ponto de partida, é a busca pelo bem-estar. E isso a gente faz desde que a gente nasce, né? Então, essa busca pelo bem-estar na relação com a gente mesmo e com o outro é algo que a gente faz desde o momento do nascimento até a morte, né? E claro que a sexualidade tem outras dimensões, além dessa, né, individual, que é a social, a cultural, a política, né? Mas como ponto de partida e para a gente entender o que é essa criança sexuada, é uma criança que tem sexualidade. Só a partir disso que a gente consegue fazer um bom trabalho de prevenção de violência sexual. Então, a minha vontade, na verdade, de construir isso, de começar a pesquisar a área de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, foi perceber que não haviam ferramentas de qualidade para a gente conversar com os próprios alunos e alunas lá da escola de ser. E como nós já tínhamos oficinas de educação sexual a pedidos deles mesmos, né? Eles mesmos que trouxeram essa questão para a Assembleia, olha, precisamos dessas informações, a gente quer saber de onde veio os bebês, o que é isso que a gente vê nas propagandas, o que significa use camisinha, que tem um bombardeio na época do carnaval, né? Então, o que é tudo isso que estava ali no dia a dia deles e delas, e que era uma demanda grande. Então, a partir dali, eu comecei a pensar em um material, nunca foi meu objetivo ser escritora, mas eu comecei a pensar num material que tivesse qualidade, que atendesse essas demandas, principalmente para a infância, para atender a faixa etária que estava ali mostrando como eram necessárias essas informações. Acredito que tenha sido um acidente muito bom, né, Caroline? De Foi. repente se tornar escritora, né? Então aí a gente temos esse legado aí no nosso Brasilzão. É interessante quando você conta, né, da, da terminologia sexualidade versus sexo ou ato sexual, né? Isso é uma coisa muito importante, né, Carolina? Porque sexualidade, educação da sexualidade não é ensinar o ato sexual, né? A sexualidade é muito mais ampla do que o ato sexual, né, Carolina? Isso que você está dizendo, né? Quer dizer, a busca pelo bem-estar, a busca pelo prazer, né? Que pode ser obtido por um cafuné, que pode ser obtido, né, pelo se alimentar, pelo fazer xixi apertado, né? Então, acaba sendo muito mais amplo e se situando num Exatamente. processo mesmo, né, Carolina? É. É isso, né? Então, quando as pessoas se assustam, né? Principalmente aquelas que estão pautadas no senso comum, nossa, falar de sexualidade infantil já se imagina algo erotizado, né? Muito próximo ao exercício erótico adulto, e não é isso. Então, as pessoas precisam entender que a sexualidade ela está presente em todas as faixas etárias. Mas essa busca pelo prazer e pelo bem-estar, como você falou, Leonardo, vai acompanhar o desenvolvimento psicossexual da criança, né? Então, em cada fase da nossa vida, nós temos uma forma de buscar esse bem-estar e esse prazer, e isso está inserido no nosso desenvolvimento global. Então, atividade sexual, sexo, faz parte, em um momento da vida, da busca do prazer. A partir da adolescência, a gente começa a ter essas descobertas e querer ter prazer com o outro. Mas quando a gente fala dessa faixa etária da infância, nós estamos justamente nos referindo a todas
todas essas vivências da criança em que ela vai buscar o afeto, o colinho, né? Que ela vai resolver aquele mal-estar que é de estar com o estômago vazio, que ela vai avisar pelo choro que ela está com a fralda suja. Então, todas essas expressões, essa busca, o desenvolvimento da autoestima, as perguntas que a criança faz, as fases do porquê, ela está tentando se compreender, construir identidade, entender o mundo, se posicionar nesse mundo, né? Os objetos com os quais ela brinca, quando ela vai aprendendo o nome das partes do corpo, quando ela estabelece amizades na escola, quando ela começa a perceber o outro e conviver e sentir ciúmes, ou sentir ciúmes do brinquedo, tudo isso, gente, emoções, sentimentos, fazem parte do exercício da sexualidade. Então, para a infância, a gente está falando de uma faixa etária em que, de acordo com esse desenvolvimento global, a criança vai buscar bem-estar dessa forma, né? Então, por isso que é importante a gente separar. A atividade sexual faz parte do exercício da sexualidade? Faz em uma faixa etária específica. A partir da adolescência, né, em uma perspectiva saudável e protetiva, que a gente vai começar a procurar esse afeto do outro em um sentido de um contato físico com intimidade, né? E é o que a gente espera, que isso seja feito com responsabilidade, com consentimento, e para isso precisa haver uma maturidade, tanto física quanto psicológica. Entendo. A gente escuta frases, né, Caroline, assim, mas como eu vou falar de sexo com meu filho que é criança, né? Será que eu não vou estar induzindo a procurar o ato sexual? Gostaria que você comentasse um pouco essas falas. Essa é uma pergunta, é a pergunta de $1 milhão, né? É o que eu mais recebo nos e-mails, é o que as pessoas mais perguntam, e acaba sendo um argumento também contra a educação sexual, né? Ah, mas se falar para a criança, ela não vai ficar erotizada, com vontade de fazer, começar a pensar nessas coisas antes da hora, né? O fato é que, mais uma vez, a gente tem a tendência de, com o nosso olhar adulto e com o nosso pensamento adulto, né, que já é uma vivência, a gente já teve vivências afetivas, sexuais, a gente já encontrou pessoas, né, a gente já namorou. Então, quando nós colocamos esse pensamento, que é um pensamento típico adulto, nas expressões da criança, esse, na verdade, é o nosso erro. Porque a criança, quando ouve, quando ela descobre de onde vêm os bebês, ou quando contam para ela não tem a tendência de erotizar essa informação. Ela não fica com vontade de fazer. Dependendo da faixa etária, é até engraçado. Ou a criança nem dá bola, e a gente até se decepciona e fala, poxa, acabei de contar, me preparei tanto, e a criança nem deu bola, tipo, para ela, ok, foi só uma informação a mais, como se eu tivesse, sei lá, contado de onde vem a cenoura, por que a grama é verde, né? E tem crianças que, dependendo da faixa etária, acham até nojento, fala, pelo amor de Deus, eu não vou ter filho nunca, né? Porque a criança não entende, ela não tem toda essa maturidade psíquica para entender o que é esse prazer na troca dois, da relação sexual. Então, falar para a criança não a erotiza. Agora, o que é contar de onde vêm os bebês? O que é falar de sexo para a criança? A gente tem que levar em conta a faixa etária, né? A capacidade da criança de entender. A gente tem que mostrar imagens que são adaptadas e dirigidas à faixa etária. E existe também toda uma construção, né, de como essas imagens, como devem ser esses traços. Ela precisa conhecer anatomia, e isso é um direito da criança, tá, e do adolescente. Tem que conhecer anatomia, fisiologia, tem que saber de onde vêm os bebês. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, porque saber de onde vêm os bebês também é uma forma de prevenir contra a violência sexual. Então, falar, gente, de onde vêm os bebês, contar da relação sexual, não vai fazer a criança ficar com vontade de fazer. Tá? Pelo contrário, isso vai dar ferramentas para a criança entender o mundo, para a criança entender como as coisas funcionam, o que é consentimento, porque falar da relação sexual não é só falar do ato em si, porque para existir um ato sexual, se a gente não está falando de estupro, para existir um ato sexual tem que ter consentimento, né? Então, quando vai contar para a criança o que é sexo, ou de onde vêm os bebês, é preciso colocar todas essas questões éticas. Então, que precisa de maturidade, precisa ter consentimento, e a criança tem que saber o que é consentimento, precisa ser em um ambiente de privacidade.
A criança precisa entender que aquilo que está sendo contado, né, aquilo que está sendo mostrado é uma atividade entre adultos ou entre pessoas crescidas que já têm uma certa maturidade para consentir, né, e que os bebês deveriam, né, devem ser feitos em um combinado, dentro de uma relação de afeto, de respeito, de responsabilidade, né? Então, às vezes, as pessoas imaginam que vão contar sobre a penetração, e não é isso. Quando a gente vai contar de onde vêm os bebês, a gente vai falar muita coisa interessante para a criança. Então, consentimento, maturidade, tudo isso faz parte de todo esse conhecimento e, pelo contrário, não vai erotizar a criança, tá? Vai dar ferramentas, inclusive, para ela saber que se algum adulto quiser ter esse tipo de contato com ela, que é um contato que pressupõe privacidade, né? Que pressupõe intimidade, ela vai lembrar que isso é uma atividade de adultos, não é uma brincadeira que adultos podem fazer com crianças, né? E várias pesquisas, Leonardo, já mostraram também que pessoas que tiveram educação sexual na infância, elas iniciaram a vida sexual mais tarde do que aquelas que não tiveram informação nenhuma. Então, a informação ela tem capacidade de adiar o início da vida sexual, e quando há o início dessa vida sexual, ela é com mais responsabilidade, ou seja, o uso de preservativo, a escolha responsável dos parceiros também. Entendo. E até no seu livro do Pipo Fifi, né, Carol, tá aqui, né? Eu tenho aqui, né, o Pipo e a Fifi. Você tá com uma versão antigona, hein, Leonardo? Você tá com uma versão bem antiga. A edição que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui onde tá. É tá uma que tem que tem uma bandeirinha Enfim. do Brasil em cima, não é? Isso, né? Inclusive nele, né, Carolina, Foi nossa você terceira. mostra, né, a questão da importância de nomear as partes do corpo para a criança, inclusive as genitálias, né, as partes íntimas, né, quer dizer, bumbum, perereca, pipi, ou pênis, ou, né, peitos, né, e você fala no livro, né, o quanto que é importante saber que a criança tenha muito claro, né, o que são partes íntimas e o que não são partes íntimas, né? E aí você traz a questão que eu achei muito legal, muito interessante no livro, que é o toque do sim e o toque do não, né? Uhum. Então, fica aí. Exatamente. Então, o Pipi Fifi demorou 6 anos, foram 6 anos de estudo até ele ficar pronto. Até existir essa coragem, porque em 2012 a gente não tinha muito material. Pipi Fifi foi um dos primeiros livros, né, a tratar dessa forma ousada, a gente pode chamar, porque educação sexual sempre foi um tabu, mas também muito honesta, né, porque existe um código, né, de que e nossos pais também nos ensinaram assim. A gente é daquela geração que os pais falavam: olha, não aceita doce de estranho. Figura do abusador. Nossos pais estavam tentando nos proteger contra a violência sexual sem saber o que falar, sem se aprofundar muito, porque realmente, né, sexualidade é um tema tabu. O exercício típico da sexualidade já é tabu. Imagine falar sobre violência sexual. Então, essa figura desse abusador que seria um estranho, que ofereceria bala, né, para seduzir a criança e cometer o estupro, essa é uma coisa que durante muito tempo foi a base de uma tentativa de proteção. Então, Pipi Fifi é bastante explícito e bastante honesto. Então, a gente só consegue proteger se a gente falar sobre toda essa complexidade da violência sexual. Não é uma pessoa estranha. Normalmente, na maioria das vezes, é alguém da família. Pais e padrastos são as figuras que mais abusam. Né? O abuso ele não envolve necessariamente dor, a força, né? Não acontece a força, não há coerção, acontece por um processo de sedução na maioria dos casos. Então, tudo isso é abordado no livro, mas mais do que isso, né? Quando a gente fala de toque do sim e toque do não, e eu lembro que foram meses tentando escolher essas palavras, porque os programas americanos, ingleses, usam muitos termos good touch and bad touch, né? Que a tradução literal seria toques bons e toques ruins. E isso não funcionava, e eu ficava pensando, não dá para fazer essa tradução, porque não necessariamente o toque do abusador vai ser ruim.
né? E se a gente fala ruim, a criança já vai relacionar como algo que causa dor, né? Que deixa marca, que incomoda, e não necessariamente vai acontecer isso. Então, eu não poderia usar o termo toque ruim. Por isso que a gente colocou como toque do sim e toque do não. Porque o toque do sim são os toques protetivos, de ajuda, de afeto, de cuidado, até porque a criança precisa de cuidado com higiene para trocar de roupa, para ser examinada, né, no médico. Do toque do não, que são esses toques abusivos, que vão vir junto com o pedido do segredo, que vão invadir as partes íntimas, né? Então, o nome toque do não foi para tirar esse termo ruim, porque não necessariamente ele vai causar dor ou uma estranheza na criança. Quanto menor ela mais o abusador consegue, nesse processo de sedução, fazer com que a criança, na verdade, sinta prazer. Né? Um abusador que sabe o que faz e consegue manter a criança durante muito tempo nesse processo abusivo, ele vai provocar prazer, e isso que é muito confuso para a criança. Por isso que a gente nunca pode orientar dizendo assim, olha, se alguém te tocar e fizer dodó e te deixar com vergonha, às vezes a criança não vai sentir vergonha, né? Uma criança de 3, 4 anos que é abusada ali por um tio desde que ela é bebezinha, ela não vai sentir vergonha, pelo contrário, o corpo dela, na verdade, vai reagir com prazer, né? E o abusador, ele vai tocar a criança de forma gentil, porque é assim que ele vai conseguir fazer essas trocas, né? Se ele provocasse dor num primeiro momento, a criança possivelmente ia chorar, ia contar para alguém, ela ia ficar com marcas, isso ia ficar visível, ela ia se assustar. Então, não é assim que o abusador se aproxima. Ele aproveita outras situações do cotidiano, que é mexer no cabelo, quer assistir um filme, quer colocar no colo, e a partir dali ele vai avançando e tornando aquele toque que antes era um toque de afeto, em um toque abusivo. Então, o livro, quando você diz que essa didática, né, chama a atenção de toque do sim e toque do não, foi para mostrar para as crianças de forma bastante honesta, bastante explícita, o que é esse toque abusivo. E para a gente chegar aí, o livro ele não se encerra somente na problemática da violência sexual. A gente passa a maior parte do livro falando como esse corpo pode trazer relações saudáveis para a criança, como é legal esse corpo poder brincar, poder receber carinho no cabelo, né? Poder ser orientado, poder dar a mão, dançar com alguém, abraçar forte quando está com saudade. Então, assim, muita gente pergunta, mas isso não vai traumatizar a criança, falar sobre violência sexual? Ela não vai ficar com medo de todo adulto? O livro ele foi construído justamente para a criança perceber que o toque é uma coisa muito boa quando está nesse contexto saudável. E conviver com adultos é uma coisa muito legal e muito divertida, se estiver nesse contexto de responsabilidade, num contexto saudável e de respeito, né, ao corpo dela. Então, foi dessa forma que a gente foi construindo. E cada pequeno detalhe, cada rima tem uma fundamentação teórica muito robusta. Né? Então, a gente cuida muito com os termos. Agora, você está aí com a terceira edição. Agora, nós já estamos na 7ª edição. Então, muita coisa já mudou. A gente já colocou caixa alta, letra em caixa alta, para crianças mais novas poderem ler e acompanhar. A gente colocou frases novas sobre culpa, né, que não tinha. A gente colocou uma página para a própria criança desenhar o que é parte íntima. A gente trocou o termo perereca para pepeca, porque perereca é um bichinho que todo mundo tem nojo, né? Ninguém gosta de dar de cara com uma perereca quando está tomando banho. E aí a gente pensou, poxa, por que a gente, apesar disso ser um apelido típico, né, chamar de perereca, poxa, normalmente se dá o apelido para o órgão genital feminino, né, de coisas que causam asco. Né? Não é à toa que aranha, perereca, né, enfim, baratinha. Não toque, Em né? Goiás era baratinha, não Não encoste toque. lá, né? Exatamente. Então a gente trocou esse termo, não é mais perereca, é pepeca, e isso foi selecionado também, que é o termo mais usado, ficou pepeca, e a gente mudou também para que a própria criança possa se expressar o que ela considera parte íntima, porque a gente orienta no livro que o bumbum, né, o pênis ou pipi, a pepeca ou vulva, os mamilos ou peitinho, tudo isso é parte íntima, mas tem criança que considera o pescoço parte íntima. Então, nessa nova edição, a própria criança pode dizer, olha, eu não gosto que venha,
né, fazer cosquinha ou vem afundar aqui no meu pescoço. Isso é parte íntima. Então, isso também tem nessa nova edição. Eu vou te mandar, tá, Leonardo? Você depois me dá seu endereço que eu vou te mandar a Tá. edição nova. Muito obrigado, Caroline. Eu agradeço mais uma vez, tá? Tem que atualizar aqui, já faz alguns anos, né? Tem, né? É, então, sobre tocar os genitais, né? Quando uma criança pequena toca os genitais, como os pais devem reagir? Aí vai depender muito da faixa etária, né? Uhum, A gente costuma se organizar assim. A criança ela toca nos órgãos genitais até antes dela nascer, tá? Se ela tá lá 8 meses prontinha e tá de boa dentro da barriga da mãe, vai tocar os genitais? Vai, assim como ela vai tocar o pé e vai tocar a orelha. Para ela não existe essa sim, diferença. A criança ainda tá. Quando ela nascer, ela vai começar a desenvolver essa parte motora e vai começar a entender que o pé é dela, a mão é dela. Isso vai ser um processo dentro desse desenvolvimento global. Então, o bebê vai tocar nas partes íntimas? Vai, tá? Vai. Quando você está trocando a fralda, quando você abre a fralda, a primeira coisa que a criança vai fazer é querer pegar ali. Por quê? Porque está coçando, porque está abafado, né? Porque estava cheio de xixi, porque é uma das partes mais sensíveis do nosso corpo, porque é cheio de dobrinha. Então, a sim. primeira coisa que ela vai fazer é querer pegar para coçar, para aliviar, para o vento vir, para sentir bem-estar, que é como a gente estava falando. Então, não é indicado, aliás, nós não deveríamos fazer isso nunca, né? Tirar a mão da criança, bater na mão da criança ou falar, oh, não, aqui Reprimir, não né? pode pegar, né? Reprimir. A gente não deve fazer isso, porque isso faz a criança desenvolver uma noção negativa sobre essas partes do corpo, né? E vocês vão perceber, gente, que ter uma visão positiva do corpo é uma das ferramentas de proteção contra a violência sexual. Uma criança que tem vergonha dos genitais, que tem vergonha de cuidar, é uma criança que vai ter mais dificuldade para detectar a violência sexual, para pedir ajuda e para dividir, caso ela esteja numa situação assim, né? Então, quando a Uhum, criança tocar, é claro que se ela tá ali com a fraldinha toda suja, você vai tomar cuidado para ela não ir pegar no cocô, pegar na urina, né? Mas com carinho, falar, deixa eu limpar, daqui a pouco você pega, né? Deixar a criança pegar por uns minutos e falar para ela, olha, esse é seu pipi, ou essa é sua pepeca. Vamos guardar agora na fraldinha, dá tchau para sua pepeca ou pro seu pipi, ou outro nome que vocês queiram dar, tá, gente? O ideal seria a gente falar vulva e pênis. Mas na nossa cultura, muitos adultos se sentem mais à vontade de falar os apelidos. Então não tem problema nenhum, desde que exista. Tá? Então o que faz mal? O que faz mal é bater na mão da criança, é falar que é feio, é falar que é sujo. Porque, na verdade, o bebê ele está ali descobrindo as partes do corpo. Então a gente precisa reafirmar, né, que essas partes existem, falar, olha, é o seu pipi. Pronto, agora vamos dar tchau para o pipi e vamos guardar dentro da fraldinha, né? Não é deixar a criança lá mexendo durante vários minutos, mas deixar ela se descobrir, entender que aquilo existe, reafirmar, né? E depois a criança dá tchau e guarda dentro da fraldinha. Nas sim. fases seguintes, gente, vai ser muito comum a criança continuar pegando nos genitais. E ela já pega com a intenção e ela se conecta com a sensação prazerosa. Mas é diferente da masturbação adulta, tá? A criança pega no órgão genital ali entre 3, 4 anos, até 6 anos, ela vai fazer isso em público. Então, às vezes, está coçando e ela vai continuar, ela vai sentir uma sensação boa e ela continua. Ela não tem vergonha porque ainda não desenvolveu o conceito, né? A noção de pudor, de privacidade. Então, ela vai fazer na frente de todo mundo. E ela não tem a intenção que o adulto ou o adolescente tem, né? Que é de fantasiar, de obter o orgasmo, é diferente. A criança, se ela tá lá, a menina do cavalinho, ou na balança, né? Ou no Uhum, balancinho, e ela sente uma coisa gostosa, ela vai repetir. Mas ela não tem uma consciência daquilo, ela só está repetindo uma sensação boa que ela teve. Então, o ideal, da mesma forma, é a gente não reprimir, não falar que é feio, não falar, tira a mão daí, ei, vai cair seu pipi se você ficar pegando o tempo todo, porque tem muito adulto que conta isso, né? Conta uhum, mentira, fala, teu pipi vai uhum, cair, ó, né? Ou então, nossa, que feio, princesas não fazem isso.
Não, menininha, não faz assim, não é lugar de pegar. Então, todas essas frases fazem com que a criança desenvolva uma relação negativa, né, com seus órgãos genitais. Mas é claro que o fato de ser típico do desenvolvimento, que elas estão se desenvolvendo de forma saudável, isso não quer dizer que a gente vai deixar ela fazer na frente de todo mundo em qualquer lugar, né? Na sala de estar, na noite de Natal, na frente da avó, do vô, tá? Não é porque a Carol falou, não, a Carol falou que faz parte, deixa mexer. Não é assim, a criança ela tem que aprender as regras. Então, sempre falar para a criança, olha, se ela está lá pegando no órgão genital na noite de Natal, na frente de todo mundo, né? Chamar a criança num canto e falar, olha, eu vi que você estava com a mão na pipeca, ou a mão no pipi. Não tem problema, eu não estou brava com você. Mas assunto que está dentro da cueca e da calcinha não é assunto público, a gente não faz na frente de todo mundo. Então, quando você for no banheiro, quando você for trocar de roupa, quando você estiver sozinha no quarto, aí você pode coçar e você pode mexer, mas na frente de todo mundo não pode, combinado? Né? Assim como na escola, a gente vai orientar da mesma forma. Inclusive, né, Caroline, a gente sabe, né, que existe uma grande diferença entre você reprimir, né, quando você vê essa cena com uma criança, e você poder aproveitar a oportunidade, por exemplo, de ensinar sobre privacidade, né? E a gente sabe que a questão da repressão, ela vai ter consequências futuras nessa criança quando ela for adulta, né? Então, uma criança que é reprimida lá na infância, como é que ela vai exercer a sexualidade genital dela na adolescência, na idade adulta, né? Passa por essa repressão que ficou no histórico dela, né? De aprendizagem, né? Então, essa questão da não repressão e sim de aproveitar a oportunidade para dialogar, conversar com a criança, mostrar, né, que tem um lugar certo para isso, né, que ela não vê você fazendo, ela não vê as pessoas fazendo isso. Então, será que ela também não tem que pensar nisso? Tem que ser um lugar próprio, que ela esteja sozinha, né? Muito importante isso, né, essa Exatamente. noção, né, Caroline? Essa noção de, inclusive, de privacidade, né? Entre o eu e o outro, né? Até onde vai o meu espaço, até onde vai o do outro, né? O que ele pode ver, o que não pode, aonde, né? Exatamente. E aí, assim, eu queria voltar um pouquinho. Você falou, né, sobre a sedução do adulto, né, com a criança, quando o abusador, que pode ser ou não um pedófilo, que existem diferenças, né? Isso tem que ficar bastante claro, né? Mas você falou sobre, né, um carinho em segredo, o quanto que criança não deve ter segredo, né? Criança, né, o abusador ele vai chegando aos poucos, você chegou a comentar, né, Carolina? Então, assim, acho que você está dizendo que a violência sexual não se restringe ao ato sexual propriamente dito, não é, Caroline? É que talvez essa violência sexual ela aconteça dentro de um processo, né? Que tem um tempo que normalmente que o abusador vai chegando, aí isso vai evoluindo até chegar. Eu queria que você comentasse um pouco desse processo, se tem alguma pesquisa, algum estudo que fala um tempo médio e como se desenvolve esse processo assim de aproximação do abusador. Uhum. É exatamente o que você falou, é dentro de um processo que isso acontece, né? E é muito difícil a gente ter estudos que afirmem, né, quanto tempo normalmente isso acontece, porque dependendo da faixa etária da criança, ela tem muita dificuldade de saber quando começou, né? Quantas vezes aconteceu, né? Mas muitos pesquisadores mostram que quando as denúncias chegam até os órgãos responsáveis, é possível que tenha acontecido por mais de um ano, né? Que até se chegar àquela situação, e aqui no Brasil principalmente a gente tem denúncias, a maioria das denúncias elas se referem a situações em que já houve o contato físico, já houve a penetração, ou se a gente falar em termos legais, né, a conjunção carnal ou o ato libidinoso, que a gente tem essa diferença, conjunção carnal, que é a penetração pênis-vagina, e ato libidinoso,
que é a penetração pênis-boca ou pênis-ânus, tá? E tem outros atos libidinosos também. Mas é importante a gente falar disso, porque nesse processo de sedução, que a gente chama, e é esse mesmo termo, porque é esse o movimento, a partir da perspectiva do abusador, é exatamente o que ele vai fazer. Ele vai se aproximar e ele tem prazer em todas essas atividades, escolher a vítima, se aproximar, né? Estabelecer o vínculo, confiança. Então, ele não tem prazer somente no ato sexual em si, ou nos contatos físicos, mas em todo esse processo que, mais do que um exercício sexual, é um exercício de poder, né? Então, ele vibra com cada fase em que ele vai conseguindo se aproximar cada vez mais e vai conseguindo construir esse vínculo e até uma dependência emocional da criança, né? Então, é importante a gente saber, quando você diz que não se resume, né, ao ato sexual propriamente dito, é porque na legislação, os atos, as violências sexuais sem contato físico, elas também estão presentes. Justamente porque, para se chegar ao contato físico, existem várias abordagens. Uma delas, por exemplo, é mostrar com o objetivo de dessensibilizar a criança, né? Também começar a mostrar o corpo nu, com o intuito de daquele ato evoluir para uma intimidade maior, ou então espiar a criança. Tudo isso faz parte de um processo que vai tomando outras formas e que inicialmente é quase que um teatro feito pelo abusador, né? Em que ele tenta convencer a criança de que o que ele está fazendo, na verdade, são atividades cotidianas que fazem todo sentido. Entrar enquanto a criança está tomando banho para alcançar uma toalha. Para a criança, se ela está molhada, exatamente, passa a normalizar, né? Então, ele usa de atos corriqueiros ali do cotidiano, né? E que fazem parte realmente da ajuda que todo adulto dá para uma criança em relação à troca de roupa, à higiene, a cuidado, a afeto, e passa a construir atos abusivos progressivamente em cima desse cotidiano diário, né? Sim. E aqui eu estou falando no ambiente intrafamiliar, até porque mais de 77% dos casos aqui no Brasil, quando a gente leva em conta a faixa etária abaixo dos 12 anos, acontece em ambiente intrafamiliar. Por isso que eu estou insistindo tanto aqui. Então, a violência sem contato físico, a violência sexual sem contato físico, ela acontece, né? E é possível fazer a denúncia já nessa fase. Mas, infelizmente, a gente não consegue, não está treinado para isso. Então, as denúncias acabam sendo feitas quando já há um avanço e já há o contato físico e muitas vezes já há o contato sexual, né? Em crianças pequenas, se a gente pegar a primeira infância, então, essa faixa etária abaixo dos 6 anos, normalmente o abusador não concretiza o ato sexual, né, com penetração. Até porque existe uma incompatibilidade anatômica que poderia deixar marcas na criança, machuca, né? Então, normalmente, ele se aproxima e ele tem outros atos libidinosos, que são o beijo, o contato oral, né? Genital oral, a penetração seca, que se chama, né? Essa modalidade em que o abusador, normalmente, ele faz uso de preservativo, inclusive, e encaixa o pênis nas coxas da criança para simular o ato sexual, né? Então, ele não deixa essas marcas e ele constrói tudo isso também para se proteger, né? Então, ele vai imaginando e se protegendo e vendo desejo dele, sexual e de controle, mas também se proteger para que ele possa passar o maior tempo possível nesses atos abusivos. Sim. É interessante perceber que a violência sexual é muito mais ampla do que libidinoso, né, ou a conjunção carnal, né, a questão da penetração. Inclusive, né, Carolina, é importante deixar como exemplo muito claro, né, que, assim, exposição a um ato sexual, né, expor um vídeo sexual para criança também é considerado violência sexual, né? Então, não necessariamente tem a ver com o contato físico, mas sim a exposição em suas diversas formas, né, Carolina? Eu gostaria que você comentasse de uma forma mais rápida, porque também a gente vai chegando aqui no final. Histórias como a da cegonha,
da sementinha do papai. Qual a percepção que você tem sobre esse mais lúdica que as pessoas costumam fazer com a criança? A gente perde uma oportunidade enorme de quando a gente realiza essas explicações, né, que são explicações mentirosas, na verdade, né, quando da cegonha, do pé de alface, do médico deu você para mim, inclusive a gente pode imaginar aqui como é que uma criança se sente com essa explicação, né? Normalmente os adultos levam a criança no pediatra e falam, olha, esse foi o doutor que deu você para mim. Como assim? Como que a criança constrói a noção da história da própria vida, né? E isso é tão importante para a identidade. Então, essas mentiras que a gente conta, na verdade, elas mostram, primeiro, que nós somos uma geração que não teve educação sexual, então a gente acaba reproduzindo e passando exatamente o que falaram para a gente, porque a gente não vê outra saída. E nós ainda temos esse mito de que pode erotizar a criança, então a maioria dos pais não sabem, a maioria das famílias não sabem como explicar, então vamos à cegonha até que venha essa pergunta novamente, quem sabe a criança vai estar mais velha e consiga entender. Mas a criança, ela consegue entender. Se você utilizar os termos corretos, e eu já vou deixar uma dica para quem está vendo a gente, tá? Eu sei que para quem não está na área, mas Carol, por onde eu começo? Que termos eu utilizo? Eu já vou dar essa dica de como vocês podem acessar gratuitamente todo esse material, tá? Mas além de mostrar essa inabilidade que a gente tem de falar de educação sexual, mostra também um desrespeito pela infância, né? Não é só nessa temática de mentir para criança. Tem outras temáticas, não sei se você viu, Léo, que eu coloquei faz um mês, mais ou menos, no meu Facebook, um post falando assim, contem as fake news de infância, né? Ou seja, as notícias mentirosas que contaram para vocês na infância. E teve, assim, centenas de comentários das pessoas dizendo, algum adulto falou para mim que se eu ficasse vez e passasse um vento, eu ia ficar para sempre. Se apontasse para a lua, eu ia ficar com uma verruga na ponta do dedo. Então, assim, se virar o chinelo, se o chinelo estiver virado, a mãe morre. Então, a gente tem esse movimento que é absolutamente desrespeitoso, apesar das vezes a gente achar engraçado, mas ele é desrespeitoso, né? Porque ele tira sarro de uma dúvida da criança, coloca um medo, lida com sarcasmo, ironia. E a criança, ela precisa descobrir o mundo e ela acredita no adulto quando ela pergunta. Então, quando a gente conta uma mentira, a gente fragiliza o nosso vínculo. E quando a gente quer proteger contra a violência sexual, a gente precisa ter um vínculo forte, porque se a gente quer que a criança venha pedir ajuda, que ela confie na gente, como é que a gente vai explicar o mundo para ela utilizando mentira? Né? Então não combina, isso não é coerente. Então, se você quer proteger a criança, poxa, eu quero ser uma mãe legal, eu quero ser uma avó legal, como é que eu vou fazer essa prevenção? É você também fortificando esse vínculo. E quando a criança pergunta de onde vêm os bebês, por que o corpo é assim, qual o nome dessa parte do corpo, o que é camisinha, se você responde com a verdade, você consegue fortificar esses vínculos e você tem maior probabilidade da criança vir pedir ajuda caso ela esteja sofrendo violência sexual. Então, eu escrevi Gogô, de Onde Vêm os Bebês, que é um livro que eu publiquei no ano passado, e é indicado para crianças a partir dos 4 anos, entre 4 e 5 anos, que é bem a fase típica que elas se interessam por esse assunto. E para quem não tem oportunidade de comprar, a Fafá, vão lá no YouTube, que tem o canal Fafá Conta. É uma contadora de histórias aqui de Curitiba e ela contou lindamente, então tem todo o conteúdo. E lembrando que o Google não só conta de onde vêm os bebês, mas fala sobre consentimento, maturidade, prevenção de violência sexual, tipos de parto, adoção. É um livro muito legal e ali vocês podem aprender como falar com a criança de forma respeitosa. Mas assim, Leonardo, a mentira, ela sempre vai fragilizar esse vínculo de confiança que é tão importante, né? E a gente precisa mostrar o mundo para a criança de uma forma respeitosa. E o que é mais importante, o acesso a esse tipo de informação é um direito das crianças e adolescentes delas terem educação sexual, é um direito saber de onde elas vieram.
A gente passa tanto tempo, a gente escolhe religião, a gente faz curso, a gente compra livro de autoajuda, porque a gente tem curiosidade de saber para onde a gente vai depois da morte, se a consciência sobrevive, qual o sentido da vida. Nós adultos não ficamos pesquisando isso? Imagine a criança que quer saber de onde veio. É uma questão de entender, se entender e entender o próprio mundo, né? Então, nós adultos temos direito de comprar um monte de livro de autoajuda para saber o sentido da vida. E a criança quer saber de onde veio. É um movimento muito parecido. Então, é nosso dever nos informarmos, entendermos como é a sexualidade infantil e aprendermos a falar com uma criança para a gente garantir esse direito, que é o direito à informação. Sim. Né? Então, como identificar? Assim? Tá. Primeiro, é importante a gente falar que é dever dos adultos criar esse ambiente seguro, né? Sempre olhar quem cuida da criança, quem são os adultos que estão ali dentro de casa, como é que é essa relação dos adultos com as crianças. Em um ambiente, uma dinâmica familiar em que não se respeita a privacidade da criança, fica falando do corpo dela, isso é muito comum com meninos. De ficar pegando no órgão genital e falando, cadê meu machão? Mostra esse peru. Então, assim, se você não tem esse respeito quanto à autonomia, né, corporal dessa criança, é claro que ela vai estar mais vulnerável. É claro que ela vai ter mais dificuldade de entender o que é o toque abusivo do que é esse toque que é um toque protetivo, um toque saudável, né? Então, primeiro, a gente precisa observar como é que é a dinâmica familiar. Os adultos respeitam, ou eu forço a minha criança a beijar todo mundo da família, ou eu forço a criança a abraçar o vô mesmo que ela não queira. Ou eu deixo que os adultos se aproximem dessa forma, né? Ou eu acho estranho quando um cunhado vem e fica muito próximo da minha filha, mas eu não falo nada porque eu estou na dúvida, eu tenho vergonha de colocar esses limites. Então, primeiro a gente precisa olhar os adultos que estão ali em volta, seja gente da família, seja vizinho, seja amigo, tá? Seja professor, seja líder de templo religioso, pode ser espírita, pode ser evangélico, qualquer religião, tá? A gente precisa observar os adultos. Não é, gente, saudável um adulto ter muita preferência por uma criança em particular, querer fechar a porta para cuidar dessa criança, ficar o tempo todo pedindo para levar a criança na vendinha, para levar a criança para viajar, para dar banho na criança. Um adulto que gosta de criança é uma coisa, normalmente ele gosta das crianças da família. Ele brinca com as crianças no plural, ele vai jogar futebol com todas as crianças da família. Um abusador, ele costuma ter preferências, segredinhos, costuma fazer carinho de forma diferente. Então, primeiro, olhar como está essa relação. Até porque uma criança que é abusada durante muito tempo, desde que é muito pequena, desde os 2 anos, muitas vezes ela não apresenta uma mudança de comportamento, porque aquilo é tão corriqueiro na vida dela que ela lida com esse abuso com uma espontaneidade muito grande. E muitas vezes ela gosta, porque ela passa a gostar do abusador, e ela gosta daqueles toques também. Então, talvez essa criança simplesmente não apresente uma mudança de comportamento.